Amém. Filipenses capítulo 2, estamos no capítulo 2, hoje encerramos o capítulo 2, vamos ler a partir do verso 12, exatamente onde paramos. Não sei quanto a você, mas eu fico impressionado com a riqueza de uma carta, de um texto pequeno, né? São só 4 capítulos, mas é de um tamanho imensurável, né? Vamos ler os versos 12 e 13 do capítulo 2, Filipenses 2, 12. Está exatamente na sequência do que nós lemos. Diz assim a palavra de Deus revelada: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém. Senta no teu lugar. Graças a Deus. Mas só para sempre retomar assim o nosso gancho, a gente, depois que Paulo registrou aquele hino maravilhoso, né? Ode a Jesus Cristo, conclamando o povo de Deus a fazer a mesma coisa, ter a mesma forma, ter a mesma atitude de humildade, conclamando o povo a ter o mesmo sentimento de servo, humilde, a mesma obediência que Jesus demonstrou aos planos do Pai, para que com isso o nome do Senhor seja exaltado na terra. Ele prossegue a sua carta, e observe aí, eu sempre vou lembrar a vocês, ele vai, e é importante a gente ver, confirmando tudo que nós já falamos antes, um Paulo orgulhoso daquela igreja, orgulhoso da igreja que se formou na cidade de Filipos, uma relação muito edificante entre ele e essa igreja, palavras que revelam assim, vai continuar hoje, a admiração de Paulo com os crentes de Filipos, né? E hoje nós começamos dizendo que eles deveriam ser como eles sempre foram, como obedientes. Né? Isso é um traço. Paulo já tinha falado anteriormente do supremo exemplo de Cristo e de Cristo como ele deu. Ele foi um exemplo dessa obediência a Deus. Como Cristo é um padrão de obedecer a Deus até a morte, ele obedece até o fim. E aqui ele também, é uma coisa que ele faz questão de manter no seu ministério, essa coisa de obedecer ao Senhor. Hoje é um pouco o centro disso que nós vamos falar. Isso é muito importante para ele. E ele lembra o quanto isso é importante para a igreja, é importante para nós, é importante na vida de um servo de Deus. Então, meus amados, como sempre vocês fizeram, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele diz, né? Isso que nós lemos. Aqui eu reafirmo, então, o que já tinha falado bastante, ele está onde? Preso. As palavras dele revelam isso. Ele está aflito com os rumos da sua vida e, principalmente, aflito com os rumos da igreja sem ele. E, por isso, permaneçam como vocês sempre foram, obedientes, não só quando eu estou com vocês, mas principalmente agora na minha ausência, sobretudo porque Paulo não sabia quando e se iria vê-los novamente. Esse é o seu coração. Isso que move a sua caneta aqui. E aí ele diz assim, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É um desafio aqui, né? E é interessante que esse par de termos aqui, temor e tremor, era algo muito usado no judaísmo para revelar uma posição de muito respeito e de muita reverência diante da soberania de Deus, né? São palavras interessantes aqui. Diante dele nós temos que nos posicionar. Diante de Deus não é de qualquer jeito, tem que ser com temor e com tremor. Muito legal isso. O povo de Deus, que é de Deus de verdade, precisa obedecer. Por quê? Porque tem temor diante de Deus. Por isso nós obedecemos a Deus. Nós tememos ao Senhor. Isso é muito importante. Diante de um Deus vivo, diante de um Deus santo, a mim e a você, só resta, nós que somos humanos e tão falhos assim, nos colocar diante dele com temor e com tremor. Isso que Paulo está lembrando. Todo o nosso respeito diante da santidade do Senhor é pouco, por isso diante dele é isso. Tememos, mas mais do que tememos, trememos. Uma situação, uma atitude de respeito. E é interessante que para Paulo, eu acho muito desafiador isso aqui, salvação é algo que nós temos que colocar em ação.
Ele diz isso muito claro. Quer dizer, não existe salvação se as coisas não se movimentam. As coisas precisam caminhar, não existe salvação na acomodação. Por isso ele diz, ponham a salvação de vocês em ação. Imagina dizer, eu sou salvo. Nós temos que agir como? Nós temos que fazer a coisa acontecer. Nós temos que mostrar. Ela tem que ser, percebe? Em ação. Façam isso com todo o temor e com todo o tremor diante de Deus, o Deus que nos salvou. Quer dizer, eu confesso para vocês que quando aliás, o apóstolo Paulo num todo, assim, a gente tem lido já há um tempo, esse respeito dele com o nome do Senhor, isso é uma coisa que me acalenta, assim, me deixa muito feliz, porque eu não sei se você acha assim, pode ser que eu seja um pouco exagerado, eu acho que a idade vai calejando a gente um pouco, e eu fico pensando como as pessoas perderam um pouco essa reverência diante de Deus, porque Deus é uma coisa muito séria, e a gente não pode perder essa reverência. Paulo está dizendo que nós temos que obedecer, e obedecer por quê, Paulo? Por temor a Deus, porque a gente teme Ele, porque a gente tem respeito, por temor e tremor de estar diante da soberania dEle. Isso é algo não à toa. Então, muita gente hoje em dia treme diante de tanta coisa, né? Às vezes treme diante de uma autoridade, treme diante de um ídolo, de uma celebridade. E eu fico me pensando e me perguntando como é que tem que ser diante daquele que é só o soberano do universo. Qual que é a nossa atitude diante do Senhor? É uma coisa que nós não podemos perder de vista. É muito preocupante ver as pessoas se colocando diante de Deus de qualquer jeito. Sem um mínimo de reverência, sem demonstrar respeito com o nome do nosso Senhor. E infelizmente tem sido uma coisa, as pessoas usam o nome de Deus de qualquer jeito. Às vezes eu vejo as pessoas, eu tenho tido algumas experiências com pessoas, infelizmente, evangélicas, assim, que usam o nome de Deus para justificar atitudes que não dá, sabe? O nome de Deus agora virou desculpa para gente que não tem muito caráter, sabe? E usa o nome de Deus para tudo, e o nome de Deus está aí. As pessoas falam qualquer coisa e usam o nome de Deus sem o mínimo de respeito. Isso não dá, a gente precisa entender o posicionamento. O apóstolo Paulo é muito ciente. Pessoalmente, eu fui enganado, eu fui lesado agora recentemente por uma pessoa que, em nome de Deus. Isso me deixa numa tristeza, assim, eu não falo com a pessoa, porque se eu falar, eu vou dizer coisas que talvez eu não devia, sabe? Mas não por mim, não por dinheiro, não, mas pelo nome do Senhor, que não pode ser assim. Ainda hoje eu estava vendo uma notícia, numa revista eletrônica, UOL, de uma moça que aos 4 anos de idade teve um chamado do Senhor e começou a cantar na igreja, e ela gostava das cantoras evangélicas, ela virou uma cantora evangélica. Uma matéria de jornal hoje, e ela é uma cantora gospel, e ela fez carreira, mas ela teve um problema com a depressão muito séria, ela ficou deprimida, e aí, durante a depressão, ela teve um encontro com a Anitta, ela diz, e aí ela começou a cantar funk. E assim, eu não tenho nenhum problema com quem canta funk, eu acho que está tudo bem, faz parte, né, da nossa vida, da nossa cultura, está tudo bem. Não sei, eu acho que eu tenho uns problemas assim, mas enfim. Mas não é preconceito, querido, eu não sou preconceituoso, cada um canta o que quiser. Meu problema é musical mesmo, acho. Né, isso é um problema musical, acho. Um problema de harmonias e acordes e melodias. Mas assim, o problema é querer fazer umas coisas em nome de Deus, sabe? Porque agora faz questão de mostrar umas coisas e agora é porque está tudo bem em nome de Deus. É traficante de droga evangélico. Atacando, coitado, os terreiros de Umbanda, aí, destruindo tudo. Porque é traficante de droga e é evangélico. É garota de programa evangélico. Porque roupa não tem nada a ver. Profissão não importa para Deus. E como assim não importa para Deus? Essas coisas eu vou me questionando. Mais uma vez, eu queria dizer, não cabe preconceitos. Cada um sabe a profissão que deve ter. E eu respeito todas elas. Eu acho que no mundo tem muitas. Mas por que nós temos que fazer as coisas e fazer questão de dizer que é em nome de Deus? Me diga. Por que a gente tem que colocar o nome de Deus no meio de tudo? Será que temos? Eu não tenho preconceito com traficantes, com prostitutas. Não, Deus, aliás, entrou na vida de muitas prostitutas. Prostitutas conversaram com o Senhor. Mas presta atenção, quando o Senhor chega na vida, as coisas mudam, ou não? Tem que acontecer uma coisa, quer dizer, aliás, elas, segundo Jesus, os religiosos vão chegar lá e vão encontrar as prostitutas dos céus e salvas. E graças a Deus por isso. Mas sem atitude, quer dizer, eu não sei. Nós temos que entender, desculpa, mas hoje em dia, a gente diz que a gente pode fazer o que a gente quiser,
ter o caráter que quiser, enganar os outros como a gente quiser, e depois ainda usar o nome de Deus para justificar. Queridos, não cabe isso. Nós não estamos num momento muito bom. Presta atenção aqui, o nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo, o nome de Deus merece todo o respeito, todo o temor diante do nome dele. A gente tem que tremer na base. Por isso não cabe qualquer atitude, presta atenção. Nós somos povo de Deus. O nome de Deus não pode estar em qualquer rodinha, de qualquer conversinha, não. Em boca que não professa, no mínimo, a santidade. Desculpa aqui o desabafo. Eu acho que eu estou ficando velho, acho. Quer ver um negócio que eu não concordo? Já aproveitando o gancho, um parênteses aqui. Eu posso até ser antiquado, meu coração. Eu não concordo em chamar Deus de você. Está em voga agora. Todo mundo chama Deus de você. Os cantores cantam, mas você me ama, você. Eu fico pensando assim, por que isso não me desce chamar Deus de você? Por que não me desce? Sabe por quê? Porque se um sujeito desse entrar num tribunal e chamar um juiz de você, ele sai de lá algemado. Não é, Júlio? Entre num júri e chame o juiz de você, você sai de lá algemado. E por que diante do Senhor soberano, Criador do universo, nós temos que tratar Ele como qualquer um? Você percebe como a gente vai perdendo temor? Não pode não, desculpa aí, você pode não achar, mas aqui nesse lugar Deus não é e nunca vai ser você. Nós já temos louvores que nós vamos cantar, eu falei, pode mudar essa letra aí, porque aqui Deus não é você não. Deus aqui é Senhor e é Senhor da nossa vida. O Senhor não pode estar em qualquer... Não, o Senhor não pode... O Senhor precisa ser tratado com todo respeito, porque Ele é Deus soberano, é o soberano das nossas vidas, e sem Ele nós não respiramos. Então todo respeito é pouco. Então Paulo alerta aqui os crentes de Filipos que eles deveriam obedecer igual a Cristo obedeceu e pôr a salvação deles em ação. O que é? Caminhando, fazendo a obra, melhorando com temor e tremor. Diante de Deus a gente treme de respeito. Não é de medo, não, é de respeito, porque Ele merece. Com todo respeito e reverência, e aliás, que com todo que nós pudermos, ainda vai ser nada de tão pouco diante daquilo que Ele é e que Ele merece em nome de Jesus, né? E aí ele vai falar uma coisa interessante. Pois é, Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. E aqui, reverência devida, Ele é soberano, mas Ele efetua, Ele quem efetua em nós o querer, tanto querer quanto realizar, de acordo com sua santa vontade. E tem um negócio aqui que é um paradoxo. Por quê? Porque tem dois comandos aqui, confusos. Paulo manda os crentes agirem para pôr em prática a sua salvação, sim ou não? Ponham a prática de vocês, a salvação de vocês em ação. Mas ao mesmo tempo, ele diz que quem age é Deus. Será que Paulo está velho igual eu? Como é que pode ser isso? Nós temos que agir, mas é Deus quem efetua o querer e o realizar, quer dizer, a vontade soberana é dele. Mas como é que é isso? Nós precisamos agir ou não? Agimos ou esperamos Deus agir? Isso é uma coisa que nós precisamos compreender, porque é muito pouco entendido. Nós já comentamos aqui que se tem uma coisa que é inquestionável nesse mundo, é a soberania de Deus. A soberania de Deus é inquestionável. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele faz tudo o que Ele quer. Entretanto, Ele decidiu fazer as coisas do jeito dele, não do nosso. E aí você pode perguntar, qual é o jeito de Deus? Bom, eu sempre falei isso para vocês e eu insisto. O jeito de Deus é baseado no amor de quem respeita. Esse é o jeito de Deus. Como é que isso se efetiva? Bom, Deus é contigo, Deus é conosco. Entretanto, Ele nos respeita tanto. E quando nós decidimos agir de acordo com a soberana vontade dEle, Ele vai conosco e Ele vai fazer tudo acontecer. Nós temos que construir isso no nosso coração. Não somos nós e não é só Ele. Tem que ter um trabalho de cooperação aqui. Como é que isso acontece? Acontece que é o seguinte, o querer do Senhor tem que ser sobre nós, tem que ser sobre você. Ele quer, aliás, Ele quer o melhor dessa terra, diz a Bíblia. Quem conhece Jeremias 29:11 aqui, um clássico, Jeremias 29:11, o Senhor mesmo diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Eu tenho tudo de bom e de melhor para vocês. Isso é o que o Senhor pensa. O querer do Senhor é o melhor. Mas eu pergunto, sempre acontece o melhor na nossa vida? Não. Sempre nós vamos estar em paz e bem? Não. Por quê?
Ora, porque o querer do Senhor é o melhor, mas para usufruirmos desse melhor, tem que haver também o nosso querer afinado com o querer dele. O nosso querer tem que estar alinhado com a vontade soberana do Senhor. Presta atenção, o teu querer é algo mais poderoso que você tem na tua mão. Contra o teu querer, Deus não mexe, nem eu, nem ninguém. Quando você busca o Senhor, quando você ora, se rende a Deus, não é orar para pedir, é para se render a Ele. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus, você se alinha com a vontade de Deus para a sua vida. E assim, o querer do Senhor será sobre você, mas além do querer do Senhor, nós precisamos o realizar dele. Presta atenção aqui. Para que o querer do Senhor se realize, é necessário o quê? Que nós também queiramos que sejam as coisas de acordo com os planos de Deus. Porque eu não sei se nós vamos ler aqui. Deus é soberano, sim. Ele quer e Ele pode realizar todas as coisas. Entretanto, Paulo lembra que nós temos que colocar a nossa salvação em ação. Como? Temos que incorporar a nossa vontade com a vontade de Deus. Você entende isso? Não adianta você ficar querendo, porque Deus não vai realizar o que você quer. Porque aqui é de acordo com a santa vontade. Tanto querer como realizar é dele. Vai se realizar, pastor, quando o teu querer for de acordo com a vontade dele. Percebe a diferença aqui? Nós temos que entender isso. Deus age? Lógico que age. O tempo todo e em todo lugar? Não. Lógico que não. Tudo que acontece na terra acontece por vontade de Deus? Não, queridos, lógico que não. É tanta injustiça, é tanta morte, é tanta dor, é tanto sofrimento, é tanto inocente padecendo. Tudo isso é querer de Deus? É o realizar de Deus? Óbvio que não. Está claro que não. Portanto, entenda que Ele quer e Ele pode realizar. Entretanto, Ele só realiza quando Ele encontra um povo disposto a também querer, não a sua vontade, mas um povo que quer o que Deus quer. Aí Ele realiza. O querer é dele e o realizar também é dele. Então nós, para vermos o realizar de Deus, nós temos que querer a vontade dele, porque Ele realiza de acordo com a sua boa vontade, diz Paulo. E é isso que nós temos que entender. Não adianta ir lá orar, porque Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo. Agora, Deus, você já parou para perguntar se é o que eu quero para você? Então, presta atenção, um povo que se rende no que meditou na palavra de Deus, e por se render obedece, é isso que significa colocar a nossa salvação em ação com temor e tremor, nos render ao querer e à vontade de Deus, fazer o que Deus espera de nós, estar alinhado, alinhar e não admitir fazer ou querer nada que não esteja incorporada na vontade de Deus, que está onde? Expressa na sua palavra. Amém? Vocês entendem isso? É muito importante isso. Não adianta ir para a igreja e falar, Senhor, eu queria tanto, eu queria. Vai para a igreja e fala, Senhor, o que é que o Senhor quer para o meu casamento? O que é que o Senhor quer para a minha vida? O que é que o Senhor acha que devia mudar? A gente tem que buscar a vontade de Deus, porque é isso que tem. Quem conhece, mas não põe a vontade de Deus em prática, não está colocando a sua salvação em ação. A gente vai para a igreja, ouve, aprendi, entendi. Mas se você não coloca em prática, você não está colocando a sua salvação em ação. Quem senta e não faz nada para melhorar, também não. O que é que eu tenho que fazer, pastor? O que eu acho melhor? Não. O teu querer tem que ser o mesmo. Esse é o problema de Paulo aqui. O teu querer tem que ser o mesmo dele. Porque quando você se rende ao querer do Senhor, fique tranquilo, porque o realizar também será dele. Porque Deus realiza tudo de acordo com a vontade de quem? Da minha? Dele. Então, tanto o querer quanto o realizar é dele, de acordo com a santa vontade dele. E toda vez que você alinhar o teu querer, a tua busca, com a vontade dele, você descansa, porque ele vai realizar. Ele vai fazer em nome de Jesus, essa promessa dele, porque ele garante. Quando você alinha o seu querer com o querer soberano do Senhor, aí você vai ver o que é Deus agindo e realizando coisas na tua vida em nome de Jesus. Amém? Veja que Paulo diz que ele quer e realiza de acordo com a boa e soberana e santa vontade dele, não é com a nossa. E não é de acordo com o que nós precisamos colocar, então, a nossa salvação em ação, obedecendo e nos rendendo à vontade dele expressa na palavra. Veja o verso 14. Está claro isso? Compreendem isso? Verso 14, vamos ler 14 ao 16. Diz assim, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos e filhas de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo,
retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Veja, ele prossegue exortando a igreja a ser aquilo que o Senhor espera, quer dizer, estando ele ali ou não, e assim ele lembra de algumas coisinhas que não agradam ao Senhor, que não pode ser vista, como, por exemplo, as murmurações, as reclamações, as discussões. E aqui, só para você entender um pouco, Paulo, como ele sempre volta, ele era um fariseu, ele era um estudioso, ele está se inspirando aqui em algo que ele conhecia muito bem, na história do povo hebreu no deserto. É esse que é o mote dele. E vocês sabem que tudo que aquele povo fez no deserto, quem já leu o livro de Êxodo aqui? Alguém já leu o livro de Êxodo aqui? Tudo que aquele povo fez no deserto foi murmurar, discutir e reclamar. Tanto que morreram todos no deserto, não chegou nenhum, ficou 2. Saiu alguns milhares, ficou 2. De tanto reclamar e murmurar. Se você tivesse que definir o que foi mais farto, o que foi mais abundante em 40 anos de travessia no deserto, no livro de Êxodo, o contrário do que muita gente pensa, o mais farto e abundante ali não era areia nem sol. O mais abundante ali era murmuração e reclamação do povo o tempo todo. Isso é um problema. O livro inteiro é antônio. Mas por que você nos tirou do Egito, Moisés? Foi para nos ver mortos pelos soldados de Faraó agora na beira desse mar. E o Senhor abre o mar e o povo é liberto. Anda um pouquinho. Por que você nos tirou do Egito, Moisés? Para nos ver morrer de sede nesse deserto aqui. Moisés vai lá, toca a rocha e faz água e o povo bebe. Por que você tirou a gente do Egito, Moisés? Foi para matar a gente de fome aqui. E o Senhor vai lá e prepara o alimento, vem o maná, vem as codornizes. Queridos, esse traço que Paulo aqui lembra para a igreja que não pode fazer parte das nossas vidas é algo que incomoda muito o Senhor. O quê? Reclamar, murmurar e discutir em vão. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar diante do Senhor. Alguém que se rende à vontade de Deus fica reclamando? Adianta reclamar contra a vontade de Deus? Se não adianta, é o quê? Inútil. Quem alinha o seu querer com o Senhor, com o querer do Senhor, murmura. Quem alinha a sua vontade com a vontade de Deus e vê Deus realizando, perde tempo com discussões idiotas e inúteis? Perde. Presta atenção aqui. Tem coisas nessa vida que são uma completa inutilidade, não serve para nada. E reclamar é uma delas. Aliás, a sua irmã gêmea, murmurar, pior ainda. Não resolve nada. Não serve para nada. E ainda ficar com discussãozinha idiota também, sabe por que é inútil? Porque nenhuma dessas coisas resolve os problemas da sua vida. Resolve? Murmurar resolve alguma coisa? Reclamar resolve? Ficar batendo o pezinho resolve? Não. Então eu quero que você tome posse. Por isso eu quero que você, aquilo que Deus espera de nós, presta atenção aqui, de nós o Senhor espera que nós coloquemos a nossa salvação em ação, conhecendo a vontade dEle, e nos esforçando para alinhar o que nós queremos com o que Ele quer, pois assim nós veremos Deus realizando, e entenda que a única coisa que muda tudo na tua vida é o realizar de Deus. A Bíblia é clara, nós louvamos aqui, nós não conseguimos realizar nada, se Deus não for conosco não acontece nada. Mas eu não tenho que querer? Tem. Qualquer coisa? Não. Queira aquilo que Deus tem para você, que você vai ver como é que você realiza as coisas. Porque o normal é o seguinte, nem na igreja vai. Tem coisa mais importante para fazer. Se vai, não tem nenhum temor diante da palavra. Às vezes está pregando, a pessoa está. Se ouve, não obedece. E depois, lógico, Deus não realiza. Ou realiza? Não, você sabe o que é pior? Depois vai para casa reclamar da vida. Murmurar porque as coisas não estão do jeito que queria. Piora tudo, sabe por quê? Porque começa a discutir com todo mundo. E sobe até para o coitado do cachorro. Ou não? Não sabe o cachorro lá? A Cátia está falando assim. Resolve. Não. Então veja, eu quero que você tome posse hoje. O que o Senhor deseja é um povo que sabe que não reclamar não adianta nada, não murmurar, não ficar discutindo, não resolve. Resolve aprender o que Deus espera, ir lá, obedecer e alinhar a sua vontade, querido. A gente tem que parar de reclamar e começar a colocar a nossa fé em ação, como canta o irmão lá. Não é? Tem que colocar.
na música, a nossa fé em ação. Se a gente colocar, as coisas vão mudar. Nós precisamos parar de reclamar, parar de achar defeito em tudo e começar a agir de acordo com o que Deus deseja. O que é que Ele deseja? Um povo nos moldes que Paulo está dizendo aqui. Um povo puro, irrepreensível, filhos e filhas de Deus, inculpáveis. Desculpa, ser crente não é mole, não. E eu não posso dizer que crente é outra coisa, porque é o que está na palavra de Deus. Irrepreensível significa um povo que não tem comprometimento com nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus. É irrepreensível. Nada me compromete, nada. A não ser o que Deus espera de mim. Isso é irrepreensível. Não tem pendência com nada. Inculpável significa alguém que não tem mancha. Um povo claro. É sim, é não. Um povo que não é motivo de envergonhar o nome do Senhor. É assim que nós nos colocamos diante dele com temor e com tremor. É isso que Deus espera de nós. É isso que as pessoas falam, aquela moça, é diferente essa moça. Aquele rapaz, aquele homem, não. E olha que o desafio aqui, Paulo lembra que nós temos que ser assim, filhos e filhas de Deus, sobre quem não há culpa, sobre quem não há acusação, vivendo em meio a uma geração corrompida e depravada. Um tempo que respeito deixou de existir. Não é mole, não. Entende para que você foi chamado, você entende para que eu fui chamado? Isso é muito claro. Entende que não adianta ficar dizendo que é filho e filha de Deus se não reflete a vontade de Deus naquilo que é. Não adianta. Nós estamos perdendo tempo. Filhos e filhas de Deus, ele diz, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Nós não. Porque nós temos o quê? Que brilhar como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Aqui está o traço de um cristão, de uma cristã de verdade. Lembra que eu falei que essa carta no começo revelava quem é um cristão, quem é um cristão? Está aqui. O tempo todo. Quem sou eu? Quem é você, meu querido irmão, minha querida irmã? Nós somos fontes de luz que brilham para iluminar um mundo corrompido e depravado, que faz tudo às escuras, que quer tudo numa coxa, sabe? E nós não. E de onde brota tudo isso? Brota de um lugar. Da palavra da vida, brota da palavra que o Senhor tem para você em nome de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Você compreende isso? É um caminho maravilhoso. Nós brilhamos como estrelas no universo quando nós retemos a palavra da vida. Eu acho isso maravilhoso. E ele diz, essa é a minha glória, que vocês brilhem nesse mundo que jaz no maligno, e seja uma diferença no meio dessa escuridão toda. É isso que Deus espera de nós. É nisso que me orgulharei, e eu saberei que eu não corria, não sofri em vão. Semana passada você leu comigo ele dizendo que a glória da igreja de Filipenses ia aumentar muito na presença dele, quando ele estivesse. É assim que ele entende, é assim que ele quer que seja. Que esse brilho ilumine, ele deixa isso muito claro. Veja o verso 17. Vai construindo no teu coração o desafio gigantesco que é ser um servo, uma serva de Deus, graças a Deus por isso. 17, 18 diz assim, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que vocês oferecem a Deus, eu estou alegre, me regozijo com todos vocês. Então estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Se alegrem comigo, graças a Deus. Então veja, ele tem como incerto o seu futuro aqui na terra. Percebe nas palavras dele? Ele mesmo diz, mesmo que o meu sangue seja derramado em libação, no sacrifício e no serviço da fé de vocês, no sacrifício que vocês oferecem a Deus, eu estou alegre, mesmo assim eu me regozijo junto com vocês. Quer dizer, ele está usando aqui a figura sacrificial do culto judeu, né? Porque ele fala assim, ainda que eu esteja sendo derramado como libação, no original está isso. E libação aqui era uma coisa que se fazia, era uma oferta no culto judeu, era uma oferta de libação, uma oferta de bebida. Podia ser para uma oferta ou para ungir alguém, por exemplo, era o vinho ou o azeite que era derramado para ofertar, para consagrar, ou até para ungir alguém. Essa oferta derramada de libação, é a oferta da bebida. E aí Paulo está usando essa figura de libação para se referir ao que provavelmente vai acontecer com ele. Ele vai acontecer o que com ele? Morrer na cadeia, talvez. Eles me matam aqui. Talvez eu vou morrer. Ele será derramado. E sua morte será como uma oferta de bebida sobre o sacrifício que provém da fé que aquele povo oferecia a Deus. E isso deixava ele alegre. Aliás, ele se regozijava. E por isso chamou a igreja para se alegrar com ele. Estejam vocês alegres também e regozijem-se comigo. Se eu morrer, isso tem que ser motivo de júbilo para todos nós. Amém? E é isso que ele espera. Verso 19. Do 19 ao 21.
Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Aí eu tenho que parar, né? Eu não posso ir com vocês, eu estou preso, lógico, mas muito em breve eu espero que Timóteo vá e que ele me anime, me relatando coisas sobre vocês. Essa é a expectativa dele. Timóteo, para Paulo, era o que ele entendia como uma medida excepcional de um crente de verdade. Tanto que Paulo confessa que ele não tinha, infelizmente, ao seu lado ninguém como ele, que tinha o mesmo interesse dele, o mesmo sentimento sincero pelo bem-estar da igreja. Timóteo era o cara que estava do lado de Paulo. Aliás, no começo, e aliás, infelizmente, né? Porque todos, acho que o todos dele aqui é um pouco exagerado, mas todos buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. Triste isso aqui. Ele está se desabafando aqui, né? Lembrando para você que Paulo, quando nós começamos essa carta, ele se apresentou como Paulo e Timóteo. Provavelmente Timóteo está com ele quando escreveu essa carta. Eles estão escrevendo juntos aqui. Mas aqui, ele está desabafando, e aqui revela um drama que eu acho que é um drama da obra de Deus, aqui é um drama comum, que é a falta de pessoas dispostas a abrir mão dos seus próprios interesses pelos interesses de Jesus Cristo. Esse é o desabafo dele. Isso que para ele era penoso. Em vários momentos, na carta de Paulo a Timóteo, ele fala: todos me abandonaram. Eu estou sozinho aqui nessa cadeia. Fulano voltou para o mundo, o outro não suportou, o outro... Ele desabafa. Ele tinha Timóteo, né? Que bom, graças a Deus. Ele tinha com quem dividir. Mas convenhamos, para o tamanho da obra que Paulo já tinha estruturado no final da vida, é tão pouco, né? Ele tinha Timóteo. É triste. A obra de Deus é trabalhosa, você sabe disso. A obra de Deus dá trabalho, dá ou não dá? E eu tenho certeza que Deus conta com ceifeiros, dispostos, com dispenseiros fiéis, com trabalhadores prontos. Deus conta. Deus conta, por isso Ele chama crentes dispostos a se doar, a ofertar as suas vidas, a se envolver com o que Ele deseja fazer. Homens e mulheres dispostos a colocar a obra de Deus como algo realmente importante na sua vida. Deus conta com isso. Jesus disse que nós temos que orar a Deus para Ele mandar. Para Ele mandar. Porque eu acho que o meu problema é que sim, Deus manda, mas nem todo mundo quer, né? Obedecer. É muito importante isso. E quando eu leio isso, eu penso que não tem obra se não tem envolvimento, percebe? Não existe obra de Deus de uma pessoa, de duas. A obra de Deus é de um povo. Então a coisa mais importante é o envolvimento. Por isso que quando nós vemos alguém se envolvendo de fato, colocando os interesses de Jesus Cristo acima e na frente dos seus, nós ficamos tão felizes e consolados. Ver o que a gente vê às terças-feiras aqui, por exemplo, ver o que a gente vê às vezes com o empenho dos irmãos querendo limpar a igreja, fazer o café, fazer a obra, vir aqui montar a cesta básica. Consola a gente ver tudo isso, se envolvendo nos ministérios, fazendo a obra acontecer, fazendo vidas serem alcançadas, fazendo a palavra ser ministrada, nos lares, orando pelas vidas que precisam. Eu fico consolado, porque a igreja depende dos e das Timóteos e Timóteas que Deus alcançou e salvou em nome de Jesus. Nunca se esqueça disso. A obra de Deus não é de pastor, não é de bispo, não é de apóstolo. A obra de Deus é do povo de Deus, e é isso que Paulo está falando. Ele desabafa. Anda difícil porque a maioria pensa primeiro nos seus próprios interesses e não nos interesses de Jesus Cristo. É isso que ele diz. E eu quero encerrar aqui o capítulo 2, verso 22 a 24, ele diz assim, mas vocês sabem que Timóteo não. Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele que eu espero enviar a vocês, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Veja, é Timóteo que eu quero enviar, logo que me certifique da minha situação, ter clareza a respeito do meu destino, o qual, será que eu vou morrer aqui? O que eu quero mesmo, eu confio no Senhor, é que eu vou ver vocês, mas eu não sei. Percebe aqui a dúvida dele? Verso 25, para a gente encerrar. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu.
mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Lembra quando eu disse de todo, no começo, acho que foi no primeiro estudo, de todo o carinho dessa igreja com Paulo e com a obra de Deus, do empenho? Lembra que eles ficaram sabendo que Paulo estava preso, passando necessidades? Eles fizeram uma coleta e eles pegaram esse Epafrodito aqui, esse sujeito, e mandaram levar a oferta para Paulo. Lembra disso? E aí falaram só, mas não leve a oferta, fique lá com ele, vá e fique e ajude, auxilie ele, atenda ele em tudo que ele precisar. Pois é, Epafrodito foi, levou a oferta e ficou lá, auxiliando Paulo. Mas ele adoeceu e quase morreu, por isso Paulo está enviando ele de volta. E com quase toda certeza, Epafrodito voltou levando a carta de Paulo aos Filipenses. Ele escreveu e deu a carta para ele levar para os irmãos. Verso 28, por isso logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. E assim o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses termina, dando testemunho de dois homens que honraram a obra de Deus. Homens que com certeza absoluta colocaram a sua salvação em ação e que tinham todo o temor possível diante de Deus. Homens que tremiam na base, porque sabiam qual era a vontade de Deus e não admitiam não viver aquilo que era a vontade de Deus. Essa relação é muito importante. Por isso se levantavam e eram obedientes. E como diz Paulo aqui, sobre Epafrodito, obediente até a morte. Quase morreu para obedecer aquilo que vocês mandaram. E Paulo diz, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês queriam me dar, mas não podiam, porque vocês estavam aí, eu estava aqui. E aqui nós temos a riqueza dessa carta, essa espiritualidade maravilhosa, que eu espero que você esteja aproveitando isso. Nós chegamos à metade da carta, e a minha oração é que essa leitura tenha sido e esteja sendo edificante, porque nós precisamos entender da importância da formação do caráter de Cristo em nós, entende? Por isso nós lemos a Bíblia. Uma leitura formadora de obediência, uma leitura que nos leva a entender a rendição à vontade soberana de Deus. Porque, queridos, não se enganem, um tempo em que ser cristão está se tornando qualquer coisa, a palavra de Deus vem, ela sempre vem, aliás, ela precisa vir, mas para nos lembrar que nós não servimos a qualquer Deus, nós não somos servos de qualquer coisa, nós não fomos salvos por qualquer um, e diante dele não serve qualquer coisa, nem qualquer crente, nem qualquer atitude, amém? Isso é muito importante. Essa atitude de obediência que nós recebemos de Cristo Jesus, que moveu o apóstolo Paulo, e ele exorta a igreja, que tem que ser visto em nós como um modelo de um cristão de verdade. Que esse seja o nosso empenho, porque dele é o querer e também o realizar. E ele deseja realizar muito mais do que nós imaginamos. O que está no coração dele é muito maior, mas para isso nós temos que estar afinados com aquilo que a palavra de Deus revela, porque ela que produz vida, ela é a palavra da vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, porque o desafio não é pequeno, mas só para te dar uma notícia, maior do que qualquer desafio é o tamanho do nosso Deus. Amém? Se você recebe, pode aplaudir ele em nome de Jesus.